Olá, pessoal! Certo dia eu estava na minha sala e uma pessoa entrou e falou assim pra mim: eu quero fazer a faculdade de enfermagem, mas eu quero ser enfermeira-chefe, assim, igual a você. O que eu diria pra essa pessoa hoje? Ser chefe é fácil. O grande obstáculo é ser líder. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês 6 erros que um líder não pode cometer. O primeiro deles: agir de forma não condizente com o que fala. No quartel, no militarismo, a gente costuma dizer que a tropa é o espelho do guia. Então, você como líder de equipe, você vai ser exemplo da sua equipe. O que você diz de você cobrar ao seu profissional, ao seu técnico de enfermagem, que ele chegue cedo, que ele fale com respeito, que ele cumpra com os seus deveres, se você é uma pessoa que só chega atrasada, fala desrespeitosamente com a equipe, com os pacientes? A sua fala não condiz com as suas atitudes. Então vai ficar muito difícil você cobrar a sua equipe uma atitude que nem você age, que nem você faz. Então esse é um dos primeiros erros, que o líder tem que se policiar para que não cometa esse erro. Guardar conhecimento para si. Isso é um outro ponto que deve ser bastante observado. Quando a sua equipe cresce, toda a categoria profissional cresce. Se você tem um conhecimento e você não compartilha com a sua equipe, isso mostra uma fragilidade de comportamento. Então, se você sabe aquele procedimento, desde que ele não seja privativo do enfermeiro, então você deve sim passar para a sua equipe, passa aquele conhecimento adiante. Isso faz com que ele cresça como profissional e você também, porque ele vai ver você como um líder que se preocupa com o conhecimento dele. Subestimar a inteligência dos seus colaboradores. Quando o enfermeiro sai da faculdade, ele sai cheio de conhecimento, pelo menos isso é o ideal, né? Isso é o que se espera. Aí você entra numa equipe, pega aquele técnico de enfermagem já de muitos anos de profissionalismo, de profissional como técnico de enfermagem, mas você se acha o enfermeiro do plantão. Então você sabe mais do que ele e acaba subestimando aquele aprendizado que ele tem, aquele tempo de profissionalismo que ele tem. Isso é muito ruim. Isso desmotiva o profissional e faz com que ele não veja aquele enfermeiro como líder. Faz com que ele fique triste com aquele tipo de atitude. E isso não é legal. Isso não é bem visto para um líder. Ninguém sabe tudo. Então, subestimar a inteligência do outro e a capacidade do outro de aprender o que você pode ensinar não é uma boa medida a se adotar. Um outro ponto também é não explicar o motivo das decisões. Não basta você chegar para o seu profissional e falar: eu quero que você faça isso, porque você simplesmente quer. Mas você deve explicar para ele por que aquilo que você está pedindo aquilo, e não só explicar, deixar com que ele dê a opinião dele sobre aquela medida que você decidiu tomar. Dividir com ele aquilo. Ninguém pode ser detentor de todas as ordens. Você é o líder, mas você deve estar aberto a conversas com a sua equipe, a opiniões dele com relação àquilo. Então não é missão dada, missão cumprida. Nem num quartel funciona dessa forma. Ela tem que ser cumprida, mas o profissional ele tem direito de saber por que ele tem que cumprir aquela ordem. E você tem o dever de explicar a ele por que aquilo foi decidido. Isso faz com que a equipe interaja de forma positiva. Ele veja você como líder e toda a outra equipe como uma equipe multiprofissional, uma equipe de enfermagem coesa. É dessa forma que o profissional vai ver. Um outro ponto também é falar muito e ouvir pouco. Quando você chega para o seu profissional e fala para ele: eu quero isso, 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 mas não permite que ele fale o que ele acha daquilo. Você fala o que você acha, mas você não dá brecha para que ele fale o que ele acha, se ele concorda com aquilo. É claro, com isso eu não estou falando que você vai tomar as decisões baseadas no que o técnico de enfermagem vai falar. Você vai tomar a medida que você acha coerente, que está correta, mas que você esteja aberto à opinião dele. Porque a gente pode se equivocar também. Ninguém é detentor de toda a verdade. E falar muito e ouvir pouco é um ponto muito negativo de um líder. E o último ponto, e não menos importante, é o seguinte: como enfermeiro, você vai lidar com todo tipo de pessoa, com personalidades diferentes de pessoas. E você, como líder, tem que ter muita atenção ao seguinte: quando você for conversar com um técnico de enfermagem que tenha agido de forma não coerente, antes de chamá-lo a atenção, cheque a informação que você tem, se aquilo é correto e se realmente aconteceu. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar até um exemplo do que aconteceu comigo isso há muitos anos atrás e que
eu não esqueço. E aquilo serviu de aprendizado para mim, para que eu nunca fizesse aquilo com um profissional da minha equipe. Como eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores, eu fiz a faculdade, eu fiquei grávida do meu filho no 3º período da faculdade. Então eu levei a faculdade inteira trabalhando como técnica de enfermagem e já fazendo a faculdade de enfermagem. A minha faculdade era integral, era semi-integral. Eu ficava na faculdade até as 5 da tarde. E eu dava plantão à noite. Um dia, e assim, você gestante, depois de um plantão noturno, eu acabei pegando no sono. E quando me chamaram durante o revezamento, eu não consegui acordar. Eu acordei alguns minutos depois com uma enfermeira com o pé na porta. Ela entrou no quarto de descanso, literalmente com o pé na porta. E eu, grávida, levantei, levei aquele susto e ela falou: Como é que é? Você vai passar a noite toda aí dormindo? Aí, eu bastante assustada ainda, acordei. Aí eu falei: poxa, me desculpe, eu não acordei. Eu passei da hora, me desculpe. Pois é. Então estamos te esperando lá no setor. Aí, eu fui arrumando a minha roupa, né, do descanso. E quando eu cheguei no setor, eu chamei a enfermeira e falei pra ela: olha, não gostei dessa sua atitude, eu acho que não precisava ser dessa forma. Não foi proposital, eu tô muito cansada, eu tô vindo da faculdade. Eu sei que não justifica, mas isso explica e eu acho que ninguém merece ser acordado dessa forma. E olha o que eu ouvi dessa enfermeira. Eu te chamei desse jeito porque os seus colegas estão reclamando no meu ouvido o tempo todo, porque você não acordou ainda. Então por que eu trouxe isso nesse exemplo? Você como líder, você vai lidar com vários tipos de pessoas. E você não deve se deixar levar pelo que eles falam do outro. Cheque antes de tomar qualquer atitude. Porque ele pode não gostar do outro e ele vai até você como líder e faz com que você tome atitudes desnecessárias, às vezes atitudes não verdadeiras, e isso denigre muito a sua imagem como líder. Aquilo ali para mim serviu como uma imagem totalmente negativa. Me serviu de aprendizado, porque como eu falo para vocês, a vida é um eterno aprendizado. Você aprende até com as coisas ruins que acontecem com você. E aquilo ali serviu para que eu nunca tomasse uma medida daquela com um técnico de enfermagem meu. Então isso é muito importante. Você como líder tem que prestar atenção em tomar as atitudes que você acha coerente. Mas antes de qualquer atitude, observe bem como você vai tomá-las, para que você não faça com o outro o que não é bom para você. Eu costumo fazer o seguinte: quando eu vou falar com alguém, quando eu vou chamar o meu profissional para conversar, hoje eu já não preciso muito mais disso, porque eu trabalho com pessoas que são formadas há muito tempo, a gente já trabalha juntos há muito tempo, então a convivência ela já é bastante harmoniosa, a gente já sabe muito como o outro é. Então é realmente um trabalho em equipe. Mas a gente conversa bastante, não só coisas ruins, mas conversa muito. E eu costumo falar com eles da forma que eu gostaria que falassem comigo. Eu evito coisas que aconteceram comigo lá no começo da profissão, para que eu não cometa o mesmo erro. Mas para você que está começando agora, evite esses erros que foram passados. Você tem bem menos chances de errar, porque a gente acaba errando sem saber que está errando. E é muito importante que a gente ouça a voz de quem já passou por isso. Bom, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Eu peço a vocês que deixem sugestões de tema, que eu venho aqui para falar com vocês de coração aberto. Bom, então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.